Nós vamos ler os 14 primeiros versículos de Mateus 24. Os irmãos encontraram, amém? Minha versão é a NA. Diz assim o texto: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, em outras versões, iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Curve a sua fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos como igreja reunidos nessa manhã para adorar o teu santo nome, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor, esse é o seu povo. Me ajuda a ser fiel às Escrituras, aquilo que o Senhor já revelou. Me ajuda a transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração durante esses dias, e que nós possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, cheios do teu Espírito e convictos daquilo que o Senhor comunicou aqui hoje. Pai, em nome de Jesus eu oro, nos direciona em tudo, tu tens a primazia, Espírito Santo. Amém. Queridos, nós vamos hoje então dar início a uma nova série de mensagens que tem por tema a escatologia do Messias, o fim dos tempos na ótica de Jesus. E antes de nós entrarmos nesse texto, no texto que lemos, eu gostaria de fazer uma ambientação para a gente entender a proposta da série, a proposta dessa série de mensagens das próximas semanas. Então, essa série ganha esse nome, a Escatologia do Messias, porque em Mateus 24 nós temos aquilo que chamamos ou conhecemos como o sermão escatológico de Jesus, ou o sermão profético de Jesus. E nesse sermão, Jesus pinta para nós um quadro, ele nos traz um panorama geral. O panorama geral é meio redundante, mas um panorama sobre os acontecimentos do tempo do fim. E Jesus fala nesse sermão expressamente sobre o seu retorno glorioso. E o que nós precisamos entender sobre esse tema é que esse é um assunto extremamente importante para a fé cristã. O retorno glorioso de Jesus, a volta de Jesus, a vinda de Jesus é um tema extremamente importante. Na Bíblia Sagrada, nós temos cerca de 150 capítulos que falam a respeito desse dia, ou assuntos que orbitam em torno desse tema. 150 capítulos. 150 capítulos, irmãos, é muita coisa. Você há de concordar comigo, é muita coisa. Existe uma ênfase aqui. As Sagradas Escrituras estão nos dando uma ênfase. E essa ênfase é a realidade futura. E essa realidade futura é a nossa esperança. O George Led, ele diz o seguinte:
no cerne da redenção passada está Cristo na cruz. E no cerne da redenção futura está Cristo voltando em glória. Essa é a maior esperança da vida cristã. O fato que Jesus virá novamente. E agora ele vem para estabelecer o seu reino, como eu disse na ministração aqui, ele vem para estabelecer o seu reino de forma perene sobre a terra. Mas você pode dizer assim, Kleber, eu não tenho interesse nesse assunto. Eu não gosto desse assunto. Esse assunto é meio chato, é meio confuso, tem muitas linhas, então eu não gosto de pensar sobre escatologia, eu não gosto de pensar sobre o fim dos tempos. O fato é que Jesus vai voltar e para mim isso basta. Se você pensa dessa forma, eu quero dizer para você que você é o alvo das minhas orações das últimas semanas. E das próximas também. Eu estou orando para que o Espírito de Deus nos convença sobre a importância desse assunto. Espero que no final dessa série de mensagens, você possa ser convencido, você possa ser cativado por essa esperança. Que essa esperança esteja viva no seu coração após essa série de mensagens. Sabe por que é importante a gente pensar sobre isso, sobre o fim dos tempos? Porque aquilo que nós acreditamos sobre o futuro influencia diretamente na forma com que nós vivemos o presente. Ou seja, se eu tenho discernimento, se eu tenho clareza sobre os acontecimentos do tempo do fim, se eu tenho esperança a respeito daquilo que virá, então eu consigo viver de forma mais intencional no meu presente. Um grande exemplo quando se trata desse assunto é o profeta Daniel, e ele profetiza muito sobre o fim dos tempos. E lá no capítulo 12 do seu livro, o versículo é muito interessante, ele fala assim, sobre o fim dos tempos. Os que forem sábios nesse tempo, no tempo do fim, os sábios aqui é uma palavra específica que denota a ideia de uma pessoa que não somente tem a informação, não somente sabe, mas ela se posiciona em relação àquilo que ela sabe. E o padrão aqui do sábio que Daniel está falando é como Daniel e os seus amigos na Babilônia. Daniel na Babilônia, ele tem um padrão, ele e os seus amigos, eles são chefes dos sábios. Então, o Daniel é considerado sábio por quê? Porque ele é um amigo de Deus, ele e os seus amigos são abnegados, eles são conhecedores das Escrituras, conhecedores da Torá, estudam as Escrituras, não somente a Torá, mas os profetas, as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Então esse é o padrão. Daniel está dizendo que os sábios, esse modelo, no fim dos tempos, ou quem tiver esse perfil no fim dos tempos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz, resplandecerão e brilharão como estrelas na escuridão. Ou seja, nesse tempo específico, no tempo do fim, a igreja, munida com as informações, com as escrituras, tendo clareza sobre as profecias, a igreja será resplandecente num mundo caótico e dominado pelas trevas. Então, ao estudarmos as escrituras e as profecias, nós entendemos que o chamado do Senhor para os seus discípulos é que nós venhamos a nos tornar pessoas instruídas, crentes instruídos na palavra, nas profecias. O chamado do Senhor não é para que a gente se torne crentes que fazem escatologia de jornal. Vocês já viram isso? O Trump levou um tiro na orelha, aí o cara vai lá, onde está escrito isso? Está escrito aqui em Sofonias, o cara não tem nada a ver, o texto não tem nada a ver, não está falando disso. Só que o cara faz escatologia de jornal, com aquilo que está acontecendo lá fora, e ele procura algo para se encaixar dentro da sua visão. O Senhor não nos chamou para fazermos escatologia de jornal, o Senhor não nos chamou para sermos crentes conspiracionistas. Já viu crente conspiracionista? A marca da besta, irmão, ela já foi de tudo, ela já foi desde o chip do tamanho de arroz,
foi o que mais? O site, né, o www, foi o código de barra, mas foi de tudo. O Senhor, irmãos, nos chama para que nós sejamos pessoas instruídas. Estudar escatologia não é sobre decorarmos os eventos escatológicos, porque saber sobre o fim não basta, é preciso se tornar apto para viver aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias. Amém, igreja? Então, o convite do Senhor é que venhamos ser pessoas sábias, homens e mulheres instruídos nas profecias. E se isso não acontecer, preste atenção, se isso não acontecer nos nossos dias, nós temos o dever de preparar a nova geração. Preparar a geração que está vindo. Então, se não acontecer com a gente, está tudo bem. Nós vamos preparar uma nova geração para que eles possam viver essa realidade. Então, quais são os nossos objetivos aqui nas próximas semanas? Então, essa exposição aqui vai ser uma espécie de introdução. Nós vamos abordar o capítulo 24 que lemos, mas a gente tem alguns objetivos que eu preciso pontuar para vocês. Quais são os objetivos aqui nas próximas semanas? Primeiro, acender a chama em nossos corações com a bendita esperança. Como eu disse, a volta de Jesus é a esperança da igreja. O retorno glorioso do Senhor é a esperança da igreja. Não somente o retorno de Jesus, mas Jesus estabelecendo o seu reino sobre essa terra. Nós precisamos ter aceso em nossos corações essa esperança. Nós precisamos ter vivo em nossos corações esse ideal. Nós temos que entender que as promessas do Senhor, elas não foram meras palavras jogadas ao vento. O Senhor não jogou palavras ao vento aqui. As profecias não são palavras jogadas ao vento. São palavras, muitas delas já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Amém? Segundo objetivo, desmistificar ou desconstruir algumas ideias equivocadas sobre o tempo do fim. Isso aqui é importante. Certamente você já ouviu muita coisa a respeito do fim dos tempos. Coisas essas, muitas delas esdrúxulas, teorias malucas, coisas equivocadas, interpretações equivocadas, que deixaram talvez você com medo ou com ranço de estudar a respeito do fim dos tempos, ou pensar a respeito do fim dos tempos. Sabe por que isso se dá, irmãos? Porque por causa da nossa herança teológica, nossa herança escatológica. Talvez você já ouviu o seguinte, sobre a volta de Jesus, e isso ser tratado com um certo terrorismo. Dentro da minha realidade, do contexto que eu vim, a volta de Jesus era tratada dentro de um aspecto terrorista. Quem nunca ouviu o seguinte: te conserta porque se Jesus voltar hoje, tu fica. Dentro da realidade que eu vim, isso era muito comum. Te conserta porque se você estiver em pecado, Jesus volta hoje, você vai ficar. Tinham irmãos, com todo respeito, é só para a gente ilustrar aqui o que eu estou falando, tinham irmãos que dormiam de terno e gravata, porque se Jesus voltasse, ele estaria pronto. Aí eu pergunto, pronto para quê? Eu não sei, mas ele estaria pronto, né? Então deixa eu esclarecer algo. Eu creio na iminência da volta de Jesus. Isso aqui é bíblico, a iminência da volta de Jesus. O que significa iminência? O que significa dizer que Jesus, a volta dele é iminente? O que significa dizer isso? Iminente é algo que está prestes a acontecer, ok? Prestes a acontecer. Então, a igreja primitiva, ela vivia sobre a luz dessa realidade, que a volta de Jesus estava prestes a acontecer. Só que veja bem, agora eu preciso da sua total atenção. Quando eu digo o seguinte, que a volta de Jesus está prestes a acontecer, eu não estou dizendo com isso que isso será secreto. Porque a Bíblia não fala isso, que vai ser secreto. Nós vamos ver isso. Quando eu digo que a volta de Jesus é iminente, eu não quero dizer que Jesus vai voltar e não vai ter sinais.
Eu não estou dizendo que a volta vai acontecer sem os sinais. Quando eu digo que está prestes a acontecer, que é iminente, eu acredito que realmente está prestes a acontecer. Mas a Bíblia deixa claro que existem sinais e nós precisamos atentar a isso, ok? Então deixa eu falar uma coisa que talvez pode chocar alguns que não estão acostumados com o nosso ensino aqui, ok? Com base naquilo que as Escrituras falam, a gente pode categoricamente dizer que Jesus não volta hoje, tá? Com base nas Escrituras, né? Então você já ouviu alguém dizer, Jesus pode voltar hoje, né? Você já ouviu isso? Então, no caso, não. Tá, se Jesus quiser, né? Mas com base nas Escrituras. E outra coisa, se você morrer, Jesus volta hoje para você também. Então, né? Mas eu estou falando do evento, preste atenção, estou falando do evento escatológico, o retorno glorioso de Jesus. E eu estou falando isso por quê, irmãos? Eu estou falando isso porque eu acho que vai ser assim? Não. Eu estou falando isso porque eu quero que seja assim? Não. Porque se me perguntar se você quer que Jesus volte hoje, é lógico eu ia dizer que eu quero. Só que tem o seguinte, irmãos, a gente não pode construir ou fazer teologia com base naquilo que a gente quer. A gente não constrói doutrina com base naquilo que a gente quer. A gente constrói doutrina e teologia com base naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra, o nosso manual de fé e prática. Amém? Então a Bíblia aponta alguns sinais para que a gente esteja atento, para que a gente possa discernir o tempo. Olha só, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, o que aconteceu? Os irmãos de Tessalônica, alguns estavam morrendo, e aí surge a dúvida na cabeça da liderança da igreja sobre o que ia acontecer com os mortos, quando Jesus voltasse. Daí eles falam para Paulo, e Paulo escreve a primeira carta, explicando como que ia ser. Por isso que ele diz que os mortos ressuscitariam primeiro, e depois nós os vivos. Então Paulo achava que ia acontecer até naquele tempo. Paulo também acreditava na iminência. Só que veja, então o que vai acontecer? A igreja de Tessalônica, os irmãos vão largar os seus trabalhos, por causa que eles leram a primeira carta, eles largam seus trabalhos, a sua vida, e eles vão ficar assim, ó, esperando Jesus voltar. Aí Paulo, aí ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 4. Olha só. Preste atenção nisso, para que fique bem claro, tá bom? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Gente, calma lá, espera um pouco. Isso não vai acontecer, o retorno glorioso de Jesus, o arrebatamento da igreja, não vai acontecer sem que antes venha isso aqui. Sem que aconteça a apostasia que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos falar aqui hoje, e se manifeste o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É o anticristo, que a gente vai falar no próximo sermão. Então, o retorno de Jesus não aconteceu ainda, e vai acontecer depois desses sinais. Então aqui nós temos um sinal claro, irmãos. Como igreja a gente precisa entender isso, tá? A grande questão é, por que a maioria da igreja brasileira, ela pensa que Jesus pode voltar de maneira repentina e secreta? Muito tempo foi ensinado na igreja que Jesus voltaria de forma secreta. O cara tá lá fazendo uma coisa e ele some secretamente, Jesus vem secretamente, só arrebata a igreja.
tira a igreja e todo mundo sumiu. A igreja sumiu. Aí tem as teorias, né, que muitos vão falar que seriam uma abdução alienígena. William Bonner ia dar a notícia lá, um povo sumiu da terra e tal. Mas por que se pensa dessa forma? Por que foi desenvolvido esse pensamento na história da igreja? 2 fatores principais. Primeiro, por incrível que pareça, olha só, um filme, uma série, foi responsável por influenciar e disseminar a ideia de um arrebatamento secreto. Um filme chamado Deixados para Trás. Esse filme foi relançado, sei lá, há uns 2 anos atrás, saiu no cinema. E o que eu tenho para falar desse filme? Uma péssima ficção e uma teologia pobre. E esse filme disseminou a ideia que Jesus Cristo ia voltar secretamente lá para a igreja, ia tirar a igreja da face da terra, e ninguém ia saber o que aconteceu. Não foi só o filme, ok? Não foi só o filme. O filme é embasado em uma teologia que antecede ele. Teve outro agente influenciador e disseminador dessa teologia, que foi a Bíblia de Estudo Scofield. A Bíblia de Estudo Scofield, ela foi a primeira Bíblia de estudo, no sentido de Bíblias de estudo como a gente tem hoje, assim, com notas de rodapé, comentários. E essa Bíblia, ela tinha essa linha, ela defendia que o arrebatamento ia ser secreto, que Jesus ia vir, quando ele viesse arrebatar a igreja, ele iria buscar a igreja, levar a igreja para o céu, ficaria 7 anos com a igreja no céu, e aqui na terra, os judeus sendo mortos, perseguidos e torturados. Só tem um problema nessa visão toda aqui, nessa linha defendida aqui. Você vai precisar de muito malabarismo para defender essa visão. Essa visão que eu acabei de falar para vocês, que é defendida pelo filme, que ajudou a disseminar essa ideia, e pela Bíblia, essa visão, ela tem um pouco mais de 200 anos na história da igreja. 200 anos. Ela foi desenvolvida no contexto da Inglaterra, da Escócia, e nasce, olha só, de um movimento que teve, uma menina de 15 anos teve uma visão, Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Cristo ia voltar e arrebatar secretamente a igreja, e a igreja não passaria pela tribulação. Por causa dessa visão, teve um homem lá chamado John Nelson Darby, um teólogo também, que sistematizou essa ideia. Ele levou para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos se proliferou entre as universidades de teologia e influenciou o pentecostalismo, veio para o Brasil e nós temos o que temos hoje. E por muito tempo a igreja foi influenciada por essa visão. Então a pessoa aceitava Jesus, enfim, se convertia, chegava, sentava na igreja e começava a aprender. Essa era a visão que era passada para ela. Só que tem um problema. Na história da igreja, 19 séculos antes, a igreja nunca pensou assim. 19 séculos de história. A igreja sempre acreditou que, preste atenção nisso, a igreja sempre acreditou que iria passar pela tribulação, pela grande tribulação, pelas tribulações do tempo do fim, e nunca houve nenhum pai da igreja que acreditou no arrebatamento secreto. Não existe registro histórico. Então, isso aqui é relativamente novo na história da igreja. É muito novo. Então, a igreja sempre acreditou no retorno glorioso de Jesus. Daí você pode dizer assim, mas Kleber, a Bíblia não diz que Jesus virá como um ladrão? Eles usam alguns textos assim para sustentar essa ideia que o arrebatamento de Jesus é secreto. Mas Jesus não virá como ladrão? Sim, Jesus vai vir como ladrão. Mas vamos para o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 4. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4. Para ganhar tempo, eu já vou lendo. Se você quiser anotar, leia em casa depois. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, como um ladrão. Para quem que Jesus vem como ladrão aqui? Para aqueles que não estão? Para aqueles que não estão esperando. Para aqueles que estão duvidando. No tempo do fim, a igreja vai estar atenta aos sinais, irmãos. É o que nós vamos mostrar aqui. A igreja vai estar atenta aos sinais. A igreja vai estar viva e vibrante, esperando o retorno de Jesus. Então, quando você começa a ler as Escrituras, algumas coisas não se sustentam. Por isso nós vamos desconstruir aqui alguns paradigmas sobre esse tema, amém? E eu quero buscar pavimentar com você um caminho mais coerente com aquilo que as Escrituras nos mostram. Se você tiver paciência e amor, me suportar aqui em amor durante essa série, nós vamos avançar na compreensão desse tema. Bom, quando a gente fala então sobre o fim dos tempos, no nosso imaginário escatológico, logo a gente já pensa lá no livro do Apocalipse, nas profecias de Daniel, enfim, mas nada mais interessante do que nós atentarmos para as palavras do próprio Jesus. Então aqui em Mateus 24, gente, é o próprio Jesus tratando e discorrendo sobre os acontecimentos do tempo do fim. E esse sermão escatológico aqui é um dos 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é o mais judaico de todos os evangelhos. Mateus vai dividir então o seu evangelho em 5 partes, que são os 5 grandes discursos. Segundo alguns estudiosos, o objetivo de Mateus ao fazer isso é espelhar a Torá, espelhar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E por que ele faz isso? Porque Mateus escreve para uma comunidade de judeus que criam que Jesus era o Messias, que era o filho de Davi. Por isso que constantemente, quando você lê Mateus, você percebe que Mateus está fazendo referências ao Antigo Testamento. Ele vai usar a encíclica, isso se deu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, isso se deu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Y. Então ele faz isso constantemente porque o objetivo de Mateus, do evangelista, é mostrar que Jesus, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. É interessante isso porque dentro da escatologia judaica, a visão do fim dos tempos dos judeus, havia uma santa expectativa em torno de um dia específico. E esse dia, ele tem um nome, se chama o Dia do Senhor. Então você vai ver no Antigo Testamento os profetas falando toda hora sobre o Dia do Senhor. Alguns mais, outros menos, mas esse tema está constantemente na teologia dos profetas. Então esse dia específico, o Dia do Senhor, ele tem 2 aspectos. Ele é grande e ele é terrível. É grande e é terrível. Ele é grande para os salvos. Ele é grande para aqueles que vão encontrar a salvação. Ele é grande para aqueles que temem o nome do Senhor. E ele é terrível para os incrédulos, para os idólatras, para aqueles que não temem ao Senhor. Porque nesse dia, dentro da teologia judaica, o Senhor, ele vem para estabelecer justiça, ele vem estabelecer o juízo sobre a face da terra. E nesse sermão profético aqui, Jesus está falando sobre esse dia. Ele está falando sobre os acontecimentos que antecedem também esse dia em questão. Então Jesus vai fazer conexões com as profecias do Antigo Testamento, e tem um livro muito especial que vai ser a espinha dorsal da mensagem de Jesus, um livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel. Daniel, ele profetizou muito a respeito do fim dos tempos, como eu já mencionei, e Jesus vai usar o livro de Daniel como base para o seu sermão. E Jesus, ele vai acrescentar então revelação àquilo que já tinha sido revelado ao profeta. Jesus vai começar o seu sermão a partir de uma pergunta. E a pergunta é: quando acontecerão essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda?
Então ele está caminhando com os seus discípulos, no versículo 1, e os discípulos mostram para Jesus a grandeza do templo. Eles estão deslumbrados com a magnitude, com a riqueza do templo. E os discípulos aqui, eles são majoritariamente galileus. É como se fossem pessoas do interior visitando a cidade grande. Aí eles se deparam com uma obra arquitetônica, então eles estão deslumbrados. Esse templo aqui que eles estão mencionando é o templo de Herodes, o segundo templo. E esse templo aqui, ele demorou 46 anos para ser construído. Então, realmente, era uma obra arquitetônica maravilhosa, incrível. E alguns sugerem até que esse templo, ele superou o templo de Salomão. A gente vê que o templo de Salomão era grandioso também, e alguns sugerem que o templo de Herodes, ele superou o templo de Salomão. Mas diante do deslumbre dos discípulos acerca da beleza do templo, Jesus é enfático dizendo que aquilo que eles estavam contemplando, aquilo que eles estavam vendo, não sobraria pedra sobre pedra. Então imagina você, um judeu, orgulhoso do seu templo religioso, cheio de orgulho, aí de repente Jesus diz, tá vendo isso aí? Então, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então foi um balde de água fria, Essa profecia de Jesus, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Ela se cumpriu integralmente no ano 70, porque no ano 70, ou seja, 30 e poucos anos depois dessa fala de Jesus, essa profecia se cumpre integralmente. Jerusalém foi devastada e destruída no ano 70 pelo exército general Tito. Então, a primeira fala de Jesus se cumpre, ok? Logicamente que os discípulos, diante dessa fala de Jesus, eles vão ficar inquietos, eles vão ficar perturbados, por conta dessa questão, e eles vão chegar para Jesus e vão questionar Jesus. E aí, Jesus? Diga quando que essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? Então, aqui nós temos basicamente duas perguntas. Quando vão acontecer essas coisas? Que é a destruição do templo. E a segunda é sobre a vinda e o fim dos tempos, que eles entendiam como uma coisa só. Dentro da escatologia judaica, a vinda do Senhor já trazia também o fim dessa era. Então, a vinda do Senhor e o fim dos tempos é uma coisa só, dentro da perspectiva judaica. O termo vinda aqui que é usado é o termo grego parousia. Talvez você já ouviu essa palavra. É o mesmo termo que Paulo usa para falar sobre o arrebatamento. Então, parousia significa aparição, manifestação ou vinda. Então, os discípulos, eles queriam saber quando que o mestre, ele iria se revelar ao mundo como o rei juiz das profecias do Antigo Testamento. Então, Jesus vai responder essas perguntas, elencando os sinais da sua vinda e, simultaneamente, trazendo orientações, conselhos, para os discípulos identificarmos os sinais da sua volta. O primeiro conselho, lá no versículo 4, é: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que Jesus coloca, que antecederá a sua vinda, é o engano. O engano. Jesus está dizendo que no tempo do fim será um tempo dominado pelo engano. E esse engano aqui, que Jesus está falando, não é lá fora. Não é no mundo. O engano é dentro da igreja. É dentro da igreja. O engano com quem? Jesus fala, com falsos cristos, falsos profetas, falsos messias, falsos cristos. Então, trazendo para a nossa realidade, a pergunta é, como não se deixar enganar por falsos cristos? Porque aqui é um tempo que o engano vai saturar tudo. Muitas pessoas vão ser enganadas. Então, a pergunta é, como não se deixar enganar por falsos cristos, falsos profetas? E a resposta é, conhecendo o Cristo verdadeiro. Como não ser enganado? Conhecendo o Cristo verdadeiro.
E como conhecemos o Cristo verdadeiro? Nos relacionando com Ele e com a sua palavra. Nos relacionando com o Senhor e com a sua palavra, conhecendo Cristo de maneira experiencial. A gente tem falado muito isso aqui nos últimos dias, nos últimos tempos. Nos dias do Novo Testamento, existia, por conta da alta quantidade de falsificação e adulteração das moedas, ficou conhecida na época uma profissão, os chamados dóquimos. Preste atenção nisso, os dóquimos. Os dóquimos significa aprovados. Os aprovados eram homens de caráter ilibado. Escute isso. Homens de caráter ilibado. E eles tinham como função a identificação de moedas falsas, adulteradas, modificadas. Sabe como que os dóquimos faziam para identificar facilmente as adulteradas? Eles estudavam e buscavam conhecer as verdadeiras. Cada detalhe, o peso certo, a medida certa, os detalhes certos. Então, ao estudar, ao conhecer profundamente aquilo que era verdadeiro, então eles estavam aptos e facilmente sabiam identificar aquelas que eram adulteradas. Nesse tempo, o Senhor está nos chamando para sermos homens e mulheres, mulheres e homens aprovados, que não serão enganados por falsificações e adulterações do Evangelho. Como eu disse para vocês, o engano vai vir para cá, gente, aqui dentro, no contexto da igreja. Por isso, nós precisamos conhecer o Cristo e a sua palavra, para a gente não ser enganado por vento de doutrinas, por filosofias humanas, por coisas que enchem os nossos ouvidos. Paulo fala sobre o fim dos tempos, e ele diz que nos últimos dias, ou no fim dos tempos, muitos se ajuntariam mestres para si mesmo, com coceiras nos ouvidos. Ele usa essa figura de linguagem, coceira nos ouvidos. Essas pessoas não vão aguentar ouvir a verdade, não vão aguentar ouvir o evangelho genuíno, e eles vão procurar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Jesus continua no verso 6. Ele continua dizendo, no verso 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O conselho de Jesus aqui é muito interessante, fiquem atentos. Não se assustem. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque existe uma tendência natural do ser humano diante da crise e tal, se desesperar. E Jesus diz para que a gente não se assustar, para os seus discípulos não se assustar. Isso não é motivo de medo. Quando começar a acontecer, não fiquem assustados, porque é um sinal que está prestes a acontecer aquilo que o Senhor está falando. Então esses eventos não podem gerar medo na igreja, e sim esperança na igreja. Quando a gente olha o Apocalipse, você olha a abertura dos selos que dão início à grande tribulação e os eventos do fim, quem abre os selos é o próprio Jesus. Olha lá, lê o texto, não sou eu que estou falando não. Apocalipse capítulo 6. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O Cordeiro. Quando ele abre os selos, então começam a acontecer os eventos do tempo do fim. Isso mostra que o controle da história não está na mão do anticristo, do diabo, do homem. O controle da história está nas mãos do Cristo ressuscitado, do Cordeiro de Deus. Então a gente não precisa ficar apavorado. A gente precisa ter esperança e, principalmente, igreja, confiar na liderança de Jesus. Confiar na liderança do Cordeiro. É Ele que está conduzindo a história. Ele conduz a nossa história e a história de maneira geral. Nós precisamos acreditar e confiar nele.
Veja, todos esses sinais elencados aqui por Jesus, guerra, fome, terremoto, eles sempre existiram na história do mundo, desde que o mundo é mundo, sim ou não? Então a gente ouve falar de guerra desde os primórdios da história da humanidade, tem guerra acontecendo entre nações, civilizações, etc. Terremotos que já devastaram vários lugares, mas preste atenção nisso, eu quero que você grave essa informação agora. O que Jesus está falando aqui é esses eventos de uma escala global e simultânea. Então, quando isso começar a acontecer, vai acontecer ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Provavelmente aqui a fome é resultado do terremoto, é resultado da guerra. Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Vai ser uma efervescência de todos esses eventos, de todos esses acontecimentos. O mundo vai começar a se tornar um caos. Jesus dá um nome para esses eventos. Lá no verso 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, quando tudo isso começar a acontecer de maneira simultânea na história do planeta Terra, né, em outras versões aqui vai estar como dores de parto. Então, o início é a ideia de uma mulher que entrou em trabalho de parto, que está prestes a dar à luz. Então, assim como a mulher enfrenta as dores de parto antes de dar à luz, a humanidade, o planeta Terra, vai viver esse caos, né, porque a mulher aí que já foi mãe, você que já foi mãe, sabe que o momento de dar à luz é um momento caótico, sim ou não? As mães? Eu me lembro bem, né, dona Elisa? Dos pais. Quando a Elisa estava grávida, nós estávamos esperando a Lorena, as contrações, o homem é meio burrão, assim, para essas coisas, né? Tu vai aprendendo, a gente vai sendo talhado a machado, assim. E eu descobri que existem as contrações de treinamento. Não sabia não, irmão. Daí a barriga da mulher fica dura, do nada, assim, a mulher fica dura, aí tu coloca a mão se a barriga está enrijecida. O que é isso? São contrações de treinamento. É o corpo dela, o corpo da mulher se preparando para aquele momento. Né? E à medida que vai passando o tempo, né, quando vai chegando o momento lá da mulher dar à luz, é o caos na terra, irmão. Não estou querendo assustar e você que, né, mas, enfim. Mas é caótico. Eu lembro que eu vi uma face da Elisa que eu não conhecia ainda. Porque vai chegar, as dores vão aumentando, mas vão aumentando. Aí chega um nível de dor a mulher, as mulheres que já tiveram filho aqui sabem, que a mulher chega a ficar até meio ensandecida. Ela sai meio dos trilhos. Isso é normal. A mulher está prestes a dar à luz a uma criança que vai vir ao mundo e ela sofre muito. Né? Eu cheguei a dançar, quando a gente estava lá nas contrações, cheguei a dançar Ed Sheeran com a minha esposa. Ela estava tão... E eu disse, não, tá bom, eu faço tudo o que tu quiser. Mas é muito intenso, é muito louco isso. Né? E uma dica importante para os maridos, né? Deixa eu aproveitar aqui o gancho, uma dica importante para os maridos, não faça pergunta idiota no momento que a mulher estiver... Não faça. Eu não fiz, tá? Não estou dizendo que fui eu. Tem um parente meu que quando a mulher estava nesse momento de dor intensa, ele teve a pachorra de perguntar para a mulher se estava doendo. Ela disse que quase cometeu um homicídio dentro da maternidade antes de dar à luz. Meu Deus. Então, só descontraindo um pouco, gente, a Terra ela vai viver isso. A Terra vai entrar em contração. Né? Então, imagina a cena, né? A Terra entrando em contração antes da volta do Senhor. Ele continua, então, apontando para os sinais da sua vinda, e observe o seguinte, esses sinais eles vão aumentando. Lá no versículo 9, ele diz assim, Jesus falando, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando isso.
Jesus deixa claro que no tempo do fim, ou no tempo que antecede a sua vinda, a igreja será perseguida ferozmente, odiada, maltratada, e muitos serão mortos. O erro de muitos ao interpretar esse versículo é achar que esse versículo ele se aplica somente à realidade dos discípulos. Lê do engano. Esse versículo, essa orientação é para a igreja que vai viver o tempo do fim. E a gente precisa entender, irmãos, quando a gente fala sobre isso, sobre esse tema, que a igreja sempre foi odiada pelo mundo. Ela sempre foi perseguida, o mundo odeia a igreja, o mundo odeia o evangelho, o mundo odeia a palavra de Deus, o mundo odeia o reino de Deus. A igreja sempre foi perseguida desde o início. Antes, até a institucionalização da igreja no século IV, milhares de cristãos foram mortos nas arenas, das piores formas possíveis. E aí muitas pessoas acham que o tempo dos mártires, ele ficou restrito até quando a igreja se institucionalizou, acabou o martírio. Lê do engano também. O Dalton Thomas, no livro Até a Morte, esse livro é um livro incrível, procure para ler depois. Apenas no século XX, não estou falando de até o século XX, estou falando apenas no século XX, mais cristãos foram martirizados do que qualquer outro momento da história. Cerca de 45 milhões, só no século XX, somente no século XX. Então, o que nós precisamos entender é que o chamado da igreja é um chamado para o martírio. É duro isso, né? É complicado isso, né? Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha em grego? É martos, de onde vem a nossa palavra martírio. O John Harrigan, no livro O Evangelho do Cristo Crucificado, ele diz que nem todos os cristãos serão martirizados, mas todos os cristãos precisam ter um coração de mártir. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados. Preparados. A pergunta é, será que hoje nós estaríamos preparados para viver essa realidade? E eu não estou falando vocês, tá bom? Eu estou falando nós como igreja. Nós, igreja brasileira, igreja ocidental. Será que hoje nós estaríamos preparados para viver isso? Será que hoje nós suportaríamos como os nossos irmãos suportaram e como muitos irmãos suportam em contextos de perseguição? Jesus diz, vocês serão maltratados, perseguidos, mortos, odiados. Entenda algo, o mundo jamais amará a igreja. Você viu nas Olimpíadas? Aí depois tentaram reverter, mudar a narrativa, dizer que não era bem isso, era outra coisa. Você viu, né? Eu pergunto para vocês, existem milhões de religiões, milhões, toda parte do mundo, toda civilização tem uma religião. Diversas divindades e pseudos deuses. Por que só o cristianismo é atacado? Sabe por quê? Eu te respondo. Porque o inferno sabe qual é o seu alvo. O inferno sabe o que ele precisa atacar. Sabe por que o mundo, o inferno, o sistema, e quando eu falo mundo é o sistema do anticristo, o sistema do diabo que controla esse mundo. Sabe por que o mundo odeia a igreja? Por causa da mensagem que a igreja carrega. A mensagem cruciforme. Quando você vê algum pastor, algum líder religioso sendo aplaudido de forma unânime pelo mundo, compartilhado, impulsionado pelo mundo, as pessoas compartilhando esse líder, esse pastor, pregando, ensinando e etc., pode ter certeza de uma coisa, a mensagem dele é uma mensagem diluída. Pode ter certeza, a mensagem é uma mensagem deturpada. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela confronta, ela denuncia, e digo mais,
a mensagem do Evangelho, ela destrona os poderes desse mundo. A mensagem autêntica do reino de Deus levou Jesus para a cruz, para o madeiro. A mensagem autêntica do reino de Deus fez João Batista ter sua cabeça decepada. A mensagem autêntica do reino de Deus fez Estevão ser apedrejado, fez Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, fez Paulo ser decapitado, porque é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que denuncia, é uma mensagem que não somente confronta e denuncia, mas ela anuncia que o verdadeiro rei, ele morreu, só que ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele está voltando para estabelecer o seu reino sobre essa terra. E todo joelho se dobrará diante dele. Nenhum joelho ficará impune disso, isento disso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, se a igreja for fiel, a mensagem cruciforme, a sua identidade, ela sim será perseguida, ela sim será maltratada, ela sim será odiada pelo mundo. Então, se você realmente acredita que a igreja não vai passar pela tribulação no tempo do fim, irmão, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: a identidade da igreja é a identidade de perseguição, luta e sofrimento. Olha para as igrejas do Oriente. Olha para os irmãos que estão nos países de perseguição hoje. Tem pessoas hoje morrendo por causa do Evangelho, tendo a sua cabeça decepada por causa do Evangelho. Pergunto, esses irmãos não estão passando por tribulação hoje? Aí você realmente acha que nós não vamos passar pela tribulação? Vamos ser isentos, vamos ser arrebatados antes da tribulação. Quem não lembra daquela imagem que rodou o mundo, do ISIS, grupo terrorista, levando os cristãos à beira da praia, colocando eles enfileirados e ajoelhados, e diante dos olhos de todo mundo, da comunidade internacional, eles foram degolados, diante dos olhos de todos. Eu pergunto, será que esses irmãos não passaram pela tribulação? E você realmente acha que nós não passaremos? Então quer dizer que somos melhores do que eles? Igreja, nós precisamos nos preparar para aquilo que está vindo. Nós precisamos estar prontos para aquilo que está vindo. Esse é o chamado do Senhor. A esperança histórica da igreja nunca foi escapar da tribulação. A esperança histórica da igreja sempre esteve voltada para uma só coisa: o retorno de Jesus. Não o escape de tribulação. E aí você vê alguém dizendo que Jesus jamais deixaria a sua noiva passar pela tribulação. É? E se a tribulação for a forma que o Senhor tem, o método do Senhor, para purificar a sua igreja no tempo do fim? Porque quando olhamos a história da igreja é uma história de perseguição, luta, sofrimento. E foi dessa maneira, quanto ela foi mais perseguida, mais esmagada, foi o momento que ela mais cresceu e avançou na história. Respeito a sua opinião se você acha que a igreja não passará pela tribulação. Mas entre a opinião de muitos escapistas, eu prefiro ficar com a fala de Jesus: vocês vão ser perseguidos, maltratados, mortos e odiados. Eu prefiro ficar com o que o Senhor fala sobre o tempo do fim. Jesus continua, para a gente caminhando para o final. No verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão. De novo, o engano. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O que é escandalizar aqui, irmãos? É cair no engano. O que é você provocar um escândalo no contexto do Novo Testamento?
é você fazer alguém cair a ponto dessa pessoa abandonar a sua fé. Então você cair, você se escandalizar aqui, é você cair nesse engano. É você cair nisso. Eu vou acelerar um pouco. No verso 12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui nesse texto, aqui nesse versículo, nós temos dois detalhes importantes caminhando para o final. Segunda vez que eu falo caminhando para o final. Tem mais 1 hora de mensagem. Olha só, presta atenção, gente. A palavra que é traduzida por iniquidade, talvez a versão de vocês vai estar iniquidade, ou outras versões vai estar maldade. Preste atenção nisso, é a palavra anomia. Anomia significa ilegalidade. Ilegalidade. O tempo do fim será marcado por um tempo de ilegalidade, transgressão da lei. Não somente a lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus. O tempo do fim será um tempo de ilegalidade. Os homens transgredindo conscientemente a lei de Deus, porque isso é iniquidade. Iniquidade é você saber que você está errando, pecando, e conscientemente você continua nisso, nesse pecado, nesse erro. Isso é transgressão. Isso é ilegalidade para com Deus e sua palavra. No tempo do fim, será um tempo tomado pela ilegalidade. As pessoas transgredirão a lei de Deus de maneira costumaz, de maneira contínua. E uma vez que será um tempo de muita transgressão, preste atenção nisso, o pecado ganhará um nível jamais visto na história da humanidade. Jesus está falando que não somente vai haver guerra, terremoto e fome, ou rumores de guerra. Jesus está falando também que será um tempo de ilegalidade. O pecado vai avançar de uma maneira terrível sobre a face da terra. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, 1 e 4. Olha só. Saiba que nos últimos dias, está falando dos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Esse é o cenário do tempo do fim. O mundo saturado, não somente pelo caos, porque se fosse o caos, é o caos somado com a ilegalidade. Imagina as tecnologias avançando de uma maneira grandiosa, e o pecado somado com essas tecnologias. O mundo verá coisas que jamais viu antes, em termos de transgressão. Mas um detalhe, preste atenção, um detalhe na fala de Jesus do capítulo 12, que gera esperança em nós, e que às vezes passa despercebido, é que ele diz que o amor esfriaria de quase todos. Sabe o que isso quer dizer? Quase todos não é todos. No tempo do fim, existe uma igreja sendo fiel a Jesus. No tempo do fim, existe uma igreja sendo fiel e resistente. Não somente à perseguição dos homens, não somente a perseguição do anticristo, não somente a perseguição do diabo, mas contra o próprio pecado. Uma igreja santa no tempo do fim. Me lembro de um testemunho do reverendo David Wilkerson no seu livro Tocai a Trombeta em Sião. Leia com moderação esse livro. Ele relata um testemunho
algo que aconteceu com ele, enquanto ele zapeava sua TV procurando um canal de notícias. E ao passar os canais, ele se deparou com uma cena de um show. Eu não lembro de qual banda que era, enfim, mas ele se deparou com uma cena de jovens usando droga, de jovens delinquentes, brigando, etc., onde ele ficou totalmente arrepiado, e veio sobre ele um temor, um santo temor no momento que ele viu isso. E ele caiu de joelhos, gritando, chorando. Ele disse que uma escuridão tomou conta dele, e ele foi tomado por uma desesperança, preste atenção nisso, uma desesperança em relação ao futuro da igreja e o futuro das próximas gerações em relação ao pecado do mundo, do avanço do pecado no mundo. E ele caiu de joelhos, enquanto ele falava com Deus, ele dizia: Deus, o que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? O que será da tua igreja, Senhor? O que será da tua igreja diante do avanço do pecado, da maldade, da malignidade? Nessa hora o Senhor veio e falou com ele. E eu me sinto obrigado em trazer isso para você aqui. O Senhor falou com ele de uma maneira muito pontual. Quando ele disse: o que será da minha igreja? Olha o que Deus disse para ele: eu serei como um muro de fogo ao redor da minha igreja. Esse muro de fogo, ele ficará mais alto, e mais largo, e mais denso, e mais intenso, à medida que o pecado lá fora for aumentando. Quanto mais aumentar o pecado, maior vai ser a medida do muro de fogo ao redor da minha igreja. E dentro desse muro, a minha igreja, enquanto lá fora, eles estão vivendo o pecado de maneira intensa, dentro do muro, haverá mais santidade, mais poder, se levantará uma geração mais intensa, mais sedenta e mais santa da história. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu trouxe isso porque eu creio nisso. Eu creio que no tempo do fim, é essa igreja que vai se levantar. Não pense que o mundo vai melhorar, tá bom? Até Jesus voltar, o mundo não vai melhorar. Como dizem, daqui para frente, só para trás. O mundo só vai piorar. Até Jesus voltar, até Ele estabelecer o seu reino sobre essa terra, o mundo só vai piorar. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos, como eu disse, confiar na liderança do Cordeiro. Porque os piores anos dessa terra, que o mundo viu e verá, que está para vir, serão os piores anos dessa terra, mas serão os melhores anos da igreja na face da terra. A igreja vivenciará a sua maturidade, a sua maioridade. A igreja chegará ao status da noiva gloriosa. A noiva gloriosa. A gente fala disso na semana que vem. Jesus continua falando sobre os eventos que antecedem a sua vinda. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Aqui, perseverar até o fim é não ser enganado pelos enganos, é continuar perseverando na fé. E a perseverança é uma das marcas da igreja verdadeira. E aí Jesus termina no verso 14, ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Um dos sinais da volta do Senhor, um dos sinais mais intensos da volta do Senhor, é o mundo todo sendo exposto ao evangelho do reino. Então, o que nós vemos no tempo do fim, não é uma igreja perdedora, não é uma igreja derrotada, é uma igreja vencedora, é uma igreja apaixonada, é uma igreja que prega, que faz missão, que resiste à perseguição, que abomina o pecado, que é santa. Esse é o perfil da igreja do fim, irmãos. A igreja assumindo o seu papel de verdade, a sua identidade, assumindo aquilo que ela foi chamada para ser. Uma das palavras que nós vamos ver se cumprir no tempo do fim é:
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, muitos interpretam esse versículo de maneira errada, dando a ideia que é o inferno que está atacando a igreja e a igreja se defendendo. Mas olha o que o versículo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja vai para cima do inferno. A igreja vai saquear o inferno. A igreja, no tempo do fim, é uma igreja militante, que vai evangelizar. É uma igreja que não vai fugir, não vai ser deixada para trás, mas ela vai para cima do inferno, vai pregar um evangelho e vai viver em santidade para com o Senhor, até que Ele venha. Por isso eu disse, igreja, que não basta sabermos, é preciso nos tornar aptos. Não basta sabermos sobre os eventos, é preciso a gente estar apto para viver o que está vindo pela frente. E é isso que eu quero transmitir para vocês nessa série de mensagens. É muito bom a gente cantar Maranata, não é? Maranata é hora vem, Senhor Jesus. A gente canta, a gente enche o pulmão para cantar, mas o Senhor está nos chamando não somente para a gente ficar cantando Maranata. O Senhor está nos chamando para fazer de Maranata o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Precisamos encarnar essa mensagem. Amém, igreja? Precisamos encarnar essa mensagem. Eu quero orar com vocês. Semana que vem a gente continua. Mas que essa mensagem possa encher o seu coração de esperança. Não precisamos nos desesperar. O que está para acontecer vai acontecer, mas nós fazemos parte de um povo que tem esperança no seu Messias. Nós fazemos parte de um povo que está queimando de paixão pelo seu amado. Essa é a igreja que nós vemos no cenário de Apocalipse, uma igreja que está clamando pelo seu amado, e ela está dizendo: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. É uma igreja que está queimando de paixão. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa manhã, pela sua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a nos tornar aptos para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que possamos ser missionais nesse dia, Senhor, cumprir a missão com intensidade, com fervor, com santidade, Senhor. Que possamos, Senhor, caminhar nessa terra com integridade, vivendo, Senhor, os Teus propósitos. Não nos deixe, Senhor, que a chama venha apagar de nós, mas que a esperança esteja viva em nossos corações. A esperança do Teu retorno, a esperança da Sua vinda, Senhor. Que não venhamos ser céticos, descrentes, apagados, mas que tudo isso gere em nós, Senhor, um fogo, uma vontade, gere em nós, Senhor, convicção, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, sobre a mão dessa comunidade, Senhor. Levanta aqui, Senhor, homens que vão queimar por essa mensagem, Maranata. Homens e mulheres que vão ter o seu estilo de vida Maranata. Que vão viver a realidade da igreja do fim. Sim, Senhor. Que essa esperança esteja viva em nós. E nos nossos filhos. E que possamos ser fiéis a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, nos ajuda nessa jornada, nos ajuda, Senhor. Queremos ser como o Senhor é a cada dia, ser transformados pelo Teu Espírito a cada dia. Nos renova, Senhor, nos enche de esperança. É a nossa oração em Teu nome. Amém e amém. Amém, igreja?